sempre que eu venho aqui à frente, eu costumo falar um pouco, rapidamente, como forma de testemunho, o que tem acontecido com a nossa missão na Ilha de Janeiro, através daquela congregação presbiteriana ali, onde nós temos 10 voluntários daqui, dessa igreja, que atuam lá, e ali nós assistenciamos de uma forma, como missão integral, 150 crianças e adolescentes e jovens em situação de risco. E eu não poderia deixar de dar um testemunho acerca do quanto essa igreja tem abençoado nossa missão ali na Ilha de Janeiro. Através do pequeno grupo, grupos de oração nos lares, a igreja, a SAF, e os ministérios e pessoas têm orado por nós, nos auxiliado e estado solidários a nós. Então a gente é sempre grato a Deus pelos feitos dessa igreja naquela missão ali na Ilha de Janeiro. É um trabalho difícil, muito difícil, mas Deus é conosco, Ele tem transformado vidas ali. Não sei se alguns aqui não sabiam, mas há 2 anos atrás teve um levantamento através de uma grande missão americana aqui no Recife, acerca das experiências de ação social e evangelística na região metropolitana. 15 experiências foram selecionadas, foram verificadas e avaliadas, e 5 foram escolhidas para conhecer outras experiências através de intercâmbio. E nós tivemos o privilégio de nós sermos um desses 5 escolhidos, selecionados para, como presente, eles nos mandaram à América Central, onde estivemos ali na Nicarágua, através de intercâmbio com outras igrejas ali. E foi um privilégio para nós, eles reconhecendo nosso trabalho ali. E agora, novamente, esse ano estamos sendo citados num livro, um grande livro, falando de experiências de missão integral da igreja, através da igreja metodista. E eles estão citando o nosso ministério na Ilha de Janeiro como uma referência de missão integral, de transformação de vidas. Então, as pessoas estão vendo e Deus está abençoando. Eu quero pedir a vocês para continuar orando por aqueles adolescentes que estiveram aqui recentemente, louvando a Deus, e pedir que orem por eles, pela nossa missão, por cada voluntária ali, para que Deus continue operando conforme os propósitos dele, para transformar vidas naquele lugar. Que Ele nos abençoe. Amém. Gostaria de meditar com a igreja acerca do que está escrito na palavra de Deus, na 2ª carta de Timóteo, capítulo 1. Vamos abrir a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 1, apenas 5 versículos, do 3º ao 7º. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, começa assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus nos tem dado espírito, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Até aí. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aberta diante de ti
e da tua igreja, a tua palavra, este manual de vida, esta regra de fé e prática, onde nós cremos que ela foi inspirada por ti no céu, que inspiraste homens aqui na terra para registrar os teus feitos, o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia nas vidas de todos que creem verdadeiramente no teu nome. Obrigado por este momento tão especial na vida da tua igreja, quando temos o privilégio de aprender de ti e aprender de ti e buscar colocar em prática o que o Senhor tem como propósito para nossas vidas, no nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém. As crianças estão sendo convidadas. Desculpem as crianças. Já eram para terem sido chamadas. Quero orar por essas crianças agora. Senhor nosso Deus, abençoe essas criancinhas, cordeirinhas tuas, que estão aqui também com o intuito de aprender de ti, através dessas queridas professoras que se prepararam para levar a tua palavra aos seus corações, levar a semente que está sendo plantada em seus corações. Abençoa cada um, abençoa seus pais também, abençoa as professoras, no nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Qual o propósito de Deus para a família? A família que busca a orientação de Deus acha alimento espiritual e alimento prático para a sua relação, tornando-se um ninho de afetividade sadio. O Salmo 128, versículo 3 diz assim: sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Aqui nós podemos visualizar um cantinho de aprendizagem, de condutas, de costumes na presença de Deus. Mas será possível fazer dessa relação um referencial? A nossa família é um modelo a ser copiado, a minha e a sua. E a família perfeita existe? À luz da Bíblia, essa família existe. A palavra de Deus afirma isso. Mas nós conseguimos ser essa família, esse referencial? Você conhece alguma família que já conseguiu ser a referência que a Bíblia manda que nós sejamos como família? Na Bíblia nós aprendemos que as relações familiares devem ser de honestidade, de bondade, de amor, de justiça, de felicidade. Mas como ser uma família assim, num mundo tão conturbado como esse que nós vivemos, que nós convivemos aí fora? A família, ela é nossa comunidade básica, pois nós começamos nossas vidas em uma, onde ela cuida de nós, e depois nós formamos a nossa própria família. Isso significa que a família é muito mais do que uma instituição social. A família é o único lugar onde deveria haver um ninho de afetividade sadio, de justiça, de amor e de paz. Como disse o filósofo Goethe, seja um rei ou um camponês, feliz é quem encontra a paz no seu lar. Mas quando nós convivemos com a família,
mesmo aquela que julgamos perfeita, nós vemos nela imperfeição. Nós não conseguimos ver uma perfeição total, mesmo na sua própria. A imperfeição faz parte da natureza humana. Assim como não há pessoas perfeitas, não há família perfeita. E essa realidade não é de hoje. Não foi o mundo moderno quem inventou o conflito na família. Como diria o Matuto, desde quando King Kong era saguinho, que existe esse tipo de conflito na família, e vai continuar até Deus mudar e trazer a perfeição para a família. No fim dos tempos, quando da volta do Senhor, Ele vai nos tornar perfeitos. Mas a Bíblia, ela está repleta de situações reais que nos mostram problemas reais de famílias reais. Algumas relatam situações mais trágicas do que as contadas nas novelas de TV. Na Bíblia nós não encontramos nenhuma preocupação em narrar histórias procurando esconder o lado obscuro e o lado confuso dos seus personagens, como é uma coisa que muitas vezes nós escondemos em nossos testemunhos. Em Gênesis capítulo 25 a 27, nós podemos visualizar como exemplo a história da família complicada de Jacó. Lá problemas não faltavam, era o que mais tinha. Jacó era gêmeo com Esaú, mas eram completamente diferentes e não havia diálogo entre eles. Olha o problema, falta de diálogo na família. Um era o preferido do pai, o outro era o preferido da mãe. E por isso aquela família passou por grandes crises que geraram ciúmes, mentiras, falsidade e ódio. Existe uma revista virtual chamada Smith, e ela tem a finalidade de contar histórias. E certa feita, essa revista, ela convidou os seus leitores para escreverem relatos de experiências de suas vidas. Só que eles queriam os seus leitores, para participar dessa convocação, eles teriam que resumir suas experiências ou breves biografias de suas próprias vidas, usando apenas 6 palavras. 6 palavras. E centenas de pessoas toparam. E elas escreveram suas breves biografias, variando desde dolorosas até as bem-humoradas. Um exemplo de uma dolorosa foi dito assim: 60, ainda não perdoei meus pais. E um exemplo de uma bem-humorada que foi escrito, dizia assim: doce esposa, bons filhos, sou rico. Nessas breves biografias relatadas em apenas 6 palavras, nós podemos visualizar a responsabilidade tanto de pais quanto de filhos de buscar os propósitos de Deus para a sua família. Um dos relacionamentos, um bom relacionamento de um casal na sua vida a 2, vida conjugal, dialogal, de carinho, de afeto, de zelo, de cuidado, do pedido de perdão, de perdoar, ser perdoado e se sentir verdadeiramente perdoado. Isso pode ser inspirado na palavra de Deus e serve de ensinamento para os filhos que estão vivenciando isso, essa relação bonita, gostosa, de afeto a partir dos seus pais.
1 Coríntios 13 é um texto que foi escrito há mais de 2.000 anos. 1 Coríntios 13. Há mais de 2.000 anos. E ainda é o maior referencial para a prática do amor. Esse texto ensina a praticarmos o amor como via de mão única, sem querer nada de volta, mas correspondido. Porque a função do amor é fazer o outro feliz, e não você mesmo. Quando você faz o outro feliz, você também você se torna feliz. Então tem muito casal que casa e quer que o outro faça ele feliz, quando a responsabilidade é dele fazer ela feliz, é dela fazer ele feliz. Se ela consegue fazer ele feliz, ela se torna uma pessoa feliz. E o texto diz que o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, confiança, compromisso. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo isso é o maior referencial, o maior exemplo de ambiente sadio para os filhos e para os pais. Mas os pais têm que ser exemplo, para os filhos copiarem. Conta-se a história de certo homem que, no dia do aniversário de casamento dele, ele resolveu vender o único bem de valor que ele tinha. Era um relógio de bolso, de alvenaria, um relógio de ouro puro. E ele vendeu, sem a esposa dele saber, o relógio e comprou um kit completo de cabelo. De tudo quanto é escova, tudo que você imaginar num kit, ele comprou para levar para a esposa dele. Ela tem um cabelo enorme e lindo. Então ele resolveu presentear ela no aniversário de casamento. E chega ele em casa, feliz da vida, com um presente. E quando ele chega, ele descobre que a sua esposa tinha vendido o cabelo para comprar uma corrente de ouro para o relógio de bolso dele. Um exemplo de amor que os filhos estão vendo e estão aprendendo. Você pode visualizar a história da família desestruturada de Jacó e Esaú, onde seus pais tiveram uma boa parcela de responsabilidade para acontecer o que aconteceu ali. E se você acompanha a história de Jacó, você pode ver que ele reproduziu suas experiências familiares na família que ele constituiu logo após. Jacó casou com 2 esposas, contra a vontade dele, mas ele teve que casar, por causa das circunstâncias. Vocês já conhecem a história. 2 esposas, com quem ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, onde ali havia ciúme, havia a mentira e a traição. Por exemplo, o caso de José, o filho preferido de Jacó, o seu filho caçula. Ele era preferido de Jacó porque ele era filho de Raquel, o grande amor da sua vida. Então José ele era odiado pelos seus irmãos por ser o preferido do pai e porque ele era abençoado com dons que ele tinha para decifrar sonhos. O resto você já sabe. Mas em termos de família, nem todas as histórias relatadas na Bíblia são trágicas. Esse texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos fala de uma família bonita. Uma família bonita, como ele descreve ali. Ele elogia o seu auxiliar Timóteo, sua mãe e a sua avó. Não sabemos porque ele não fala nem do pai nem do avô de Timóteo, né? Então, talvez porque não fossem crentes, ou quem sabe, talvez a mãe de Timóteo tenha ficado viúva cedo, não se sabe, mas isso não importa aqui agora. As qualidades vistas por Paulo em seu auxiliar Timóteo, as atribuía à formação que ele tinha recebido de sua avó e de sua mãe. Como é a sua família?
Como é a sua família? Ela está mais para a família de Jacó, ou quem sabe para Davi, por exemplo, que não foi muito diferente da de Jacó, era um conflito em cima de conflito. Ou quem sabe ela está mais para a família de Timóteo. De qualquer modo, lembre-se que não existe a família perfeita e que Deus tem um propósito para cada família e cada membro individualmente. Ter em mente que não existe família perfeita já é um bom começo. É um bom começo. E pode lhe motivar a dar o máximo para mudar aquilo que acha que deve ser mudado, primeiramente em você. Tem muita gente que se acha perfeito dentro do lar, esposo, esposa, filho, e quer uma família perfeita. Tem que mudar a partir de você. Aí a partir de você, você estende para a sua família. Mude aquelas que podem ser mudadas e aprenda a conviver criativamente com as que não podem. Você pode fazer isso. Busque em Deus sabedoria que você acha. No seio da família, você tem muito a aprender e a ensinar com a convicção de que é Deus em sua vida e com a sua experiência de vida, você vai remodelando, refazendo a sua vida, buscando sempre debaixo da graça de Deus os seus propósitos para a sua vida e para a vida da sua família. Há um educar e um aprender mútuos nos conceitos de paz, disciplina, com justiça, respeito, afetividade, amor, tudo isso no aprendizado e no ensinamento à luz da palavra de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre os filhos seguem os caminhos ensinados pelos pais, o caminho das pedras, como diz o dito popular, não é? Muitas vezes a influência da sociedade prevalece. Muitos pais veem seus filhos indo por caminhos tortuosos e os pais entram em pânico e ficam fragilizados, e aí toda a família é afetada. 8 séculos antes de Cristo, o poeta Hesíodo, ele lamentava que os filhos não respeitavam mais os pais e se desviavam do caminho ensinado e da educação recebida. Alguém disse que a educação não faz milagres, mas sem educação nem milagres resolvem. Nem milagres. Sem educação, sem diálogo, não há paz no seio da família. Os filhos devem entender que, apesar da imperfeição da família, eles também são responsáveis pelo equilíbrio baseado em amor, respeito e mutualidade. Com este equilíbrio, nós nos abrimos para a descoberta do mundo, mas é na sociedade que nós somos levados a constatarmos que a família é o lugar mais seguro para a comunhão com Deus e, consequentemente, com a felicidade. Não tenha dúvidas. Muitas vezes os filhos não visualizam esse conceito de família e de Deus e agem como um filho pródigo. Ali a família se desestrutura, fica fragilizada e fica fragmentada. Mas mesmo com a família, com a vida da sua família, com a vida familiar, muitas vezes fragmentada, você deve manter a sua comunhão com Deus. Mantenha, aconteça o que acontecer na sua vida, mantenha a comunhão com o seu Deus, para que Ele ouça as suas orações. Quantas mães não têm orado pelos filhos desviados, pelos filhos que estão andando por caminhos que não devem andar,
Mantenha a comunhão com Deus, apesar de tudo. E Deus ouve suas orações, Ele acalma o coração. E Ele acalmando o coração, Ele lhe guia os passos e ajuda você a tomar decisões difíceis. Isso me lembrou agora a história de Marta, a mãe de Agostinho. Ela orou anos e anos pela conversão do filho. E o filho era totalmente pervertido. E certa vez ele resolveu viajar num navio para a Itália. Aí é que a mãe dele botou os joelhos em terra, pedindo a Deus para não permitir que ele fosse para a Itália. Porque na época era o país mais pervertido da Europa. E ele foi, e ele subindo na rampa do navio e a mãe dele ali chorando, ao lado, na rampa, chorando em lágrimas e em oração. Não é possível que Deus vai permitir que esse rapaz, já pervertido, vai para um lugar mais pervertido ainda. Deus vai permitir. E ele zarpou, e foi. E no meio do caminho, no navio, ele encontrou um grande teólogo, uma pessoa que sabia quem era Deus na sua vida, e conversou com ele. E ele se converteu naquele navio. Muitas vezes o caminho que nós tomamos, ele pode ser revertido para uma ação de Deus, que aparentemente é um caminho errado. Mas Deus usou aquele homem ali para falar a Agostinho, e ele se converteu e se tornou um grande servo de Deus. Eu conheci um pastor em Goiás. Eu fiz uma viagem a Goiás para um congresso, e lá eu conversando com ele falando, dando um testemunho, falando de uma irmã que tinha procurado ele, uma irmã da sua igreja, tinha procurado ele, lá num gabinete pastoral. Ela chegou em lágrimas para o pastor e disse que há pouco seu filho, adolescente, disse que agora iria ser homossexual. Então ela disse: sabe, pastor, eu morri ali, eu morri. E o pastor questionou aquela irmãzinha: por que perder a sua comunhão com Deus devido a uma opção de vida do seu filho? Você está lembrada da parábola do filho pródigo? Ele chega para o pai e diz o que vai fazer, o caminho que ele ia levar. O pai respeitou, não impediu, não adianta impedir. O pai simplesmente ficou em oração, e depois você sabe o resultado, ele voltou para casa. E o pastor perguntou àquela irmãzinha: por que destruir a sua paz, a sua família, a sua fé, a sua vida, por um filho que fez uma opção sexual de vida? Aconteça o que for na sua vida, minha irmã, disse aquele pastor, não perca a sua fé no seu Salvador, não perca a sua comunhão com o seu Deus, não perca a sua salvação. E aquele pastor, ele mostrou àquela irmãzinha um texto que estava bem contextualizado com aquele momento ali, naquele lugar. Era uma mãe falando para o filho, o texto, que dizia mais ou menos assim: meu filho, eu lhe dei a vida, mas não posso vivê-la para você. Eu posso lhe mostrar caminhos, mas não posso estar neles para liderar você. Eu posso levá-lo à igreja, mas não posso fazer com que tenha fé. Eu posso mostrar-lhe a diferença entre o certo e o errado, mas eu não posso decidir sempre por você. Eu posso lhe dar conselhos, mas não posso segui-los por você. Eu posso lhe aconselhar sobre amigos, mas não posso escolhê-los por você. Eu posso informá-lo sobre o álcool e as drogas, mas não posso dizer não por você. Eu posso orar por você, mas não lhe impor Deus. Eu posso lhe falar da vida, mas eu não posso lhe dar a vida eterna. Eu posso lhe falar sobre sexo seguro,
mas eu não posso mantê-lo puro. Eu posso lhe dar amor incondicional por toda a minha existência, e isso eu farei. Isso eu farei. Para aquele filho foi ensinado o caminho em que devia andar, honrar a família, honrar pai e mãe, buscar a Deus, honrar ao Deus. E agora, naquele gabinete pastoral ali, aquela mãe queria desistir da comunhão com o Filho de Deus para morrer pelo seu próprio filho. O primeiro saiu da sua glória para se humilhar na condição humana e ser sacrificado e morto para perdão total de pecados, o qual ressuscitou para a salvação eterna dos justificados na fé. Jesus fez tudo isso por amor àquela mãe. Jesus fez tudo isso por amor ao seu filho, o filho daquela mãe, a sua família e todos que aceitam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. O segundo saiu de sua casa para seguir um caminho fora dos propósitos de sua família e de Deus. E o pai daquele adolescente, que essa irmã levou ao pastor, ele era um pai de diálogo, viu? Segredo aí, ó, diálogo. E ele sentou com seu filho e disse: olha aqui, meu filho, eu não pretendo lhe obrigar a mudar o seu destino. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Eu vou orar por você 24 horas. 24. Estarei pronto para o diálogo quando você quiser. Eu não vou lhe expulsar de casa, não. Não vou lhe expulsar por causa da sua opção sexual. Mas não esqueça de uma coisa: esta casa aqui, esse nosso apartamento, foi Deus quem nos deu. E esse apartamento, ele está consagrado ao Senhor. Assim, não traga nenhum amigo seu para dentro da minha casa. Você está proibido de trazer qualquer amigo seu para aqui, porque é aqui que Deus tem abençoado a mim e a minha família. Isso é seguir os propósitos de Deus, meu irmão, minha irmã. É seguir os propósitos de Deus. Quando você tem uma atitude dessa, você não exclui, mas você impõe suas regras, porque você é uma pessoa de Deus. A sua casa foi consagrada a Deus. Eu vou concluir. Eu sei que eu já estou cansando a sua beleza, mas tenha paciência comigo. Deus ainda está cumprindo a sua missão na minha vida. Eu estou ainda imperfeito. Vou concluir deixando para vocês agora um texto que está em Deuteronômio capítulo 30. Abra para só apenas 2 versículos, mas é importante que você leia. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Deuteronômio 30, versículos 19 e 30. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto ele nos mostra Deus fazendo um pacto com Israel, mas que esse pacto também está estendido a nós hoje. Não tenha dúvida nenhuma. Esse pacto foi com Israel, mas ele está estendido a todos nós. Perceba que as 3 pessoas citadas nesse texto que nós lemos agora, também, essas 3 pessoas que ele citou, elas também tiveram problemas familiares, mas eles não desistiram de Deus.
apesar de ter passado tudo que eles passaram, Deus abençoou as suas vidas totalmente transformadas. Eles mantiveram a fé, a comunhão, e eles foram abençoados pelo Senhor. No conceito de vida e de bênção que Deus nos apresenta, tem até testemunhas. Você viu que a gente leu. Ele diz: eu invoco os céus e a terra como testemunhas. Os céus e a terra estavam diante de Israel naquele momento do pacto de Deus. E os céus e a terra estão diante de nós hoje como testemunhas. Como testemunhas. Assim esse pacto se estende a nós hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus está colocando, perceba, Deus está colocando, Ele está propondo algo diante de mim e de você, hoje, diante de nós. E Ele diz: coloquei diante de vocês, diz a palavra, a vida e a morte, a bênção e a maldição. No conceito de Deus, vida, meu irmão, minha irmã, não é algo, um objeto que você tem, algo que você tem ou deixa de ter, não. Vida na realidade é propósito de Deus, é estilo de vida, é de caminhada com seu Deus. Isso é vida, é isso aí que é vida. Trata-se como você vai viver a sua vida e fazer as suas escolhas. Isso é que é a sua vida verdadeira. Então Deus diz: você tem uma escolha. Está lá no texto. Escolha. Pode escolher. Viver bem a sua vida social, emocional, familiar. Tudo é fruto de escolhas. É fruto de decisões e de tomada de posição. Especialmente para você, filho, que está aqui agora, neste ambiente. Você que é filha, que está aqui neste ambiente. Como você está escolhendo o seu caminho? Como é que você está traçando o seu caminho? Você escolheu o seu caminho como fez o filho pródigo? Ou você trocou a sua família, o seu Deus, pelo jovem rico? Muitas mães e pais têm a coragem de dizer para seus filhos que escolheram os seus caminhos conforme lhe convinha, dizendo: você escolhe o seu caminho, e por causa da sua escolha, eu não tenho que morrer por você, pois eu também fiz uma escolha de vida. Eu escolhi a minha família, imperfeita igual a mim, mas também eu escolhi o meu Jesus, o qual me sustenta na minha caminhada. Assim, minha vida espiritual, relacional, eclesiástica, familiar, estão buscando andar nos caminhos do Senhor. Nossa vida, ela está consagrada ao Deus eterno. O meu amor por você é incondicional, mas Deus tem que estar em nosso enredo de vida. Deus que está em nossa vida afetiva, familiar e de fé. Então, aquele pai concluiu para o seu filho, naquele momento que ele sentou com ele, e ele disse: olha, eu oro constantemente para que a obra de Deus se realize em sua vida e na minha família. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas famílias na fé e nossas famílias biológicas. Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, depois de tanta dificuldade que ele enfrentou na sua vida, ele concluiu o seu texto de Eclesiastes, que vocês conhecem, dizendo assim: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o seu dever. E depois ele acrescenta em Provérbios 4:23, dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, a todos nós aqui, como igreja, como família na fé, e abençoando nossas famílias, que nós possamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso que rege nossas vidas, que está presente verdadeiramente, dia a dia, por causa da sua fé, presente na sua vida e lhe dirigindo. Ele nos faz aprender dele em todas as fases de nossas vidas. Não tenha dúvida nenhuma. Ore a Ele, entrega a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, consagra a tua família a Ele, consagra a sua vida a Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Que Ele nos abençoe. Amém.